Olá! Depois que preparei uma mensagem de Natal em 2016, fui muito questionado. Então, neste ano, eu vou repetir trechos da mensagem de 2016, mas vou compartilhar com você algumas reflexões para que você tenha a oportunidade de pegar para si as orientações que lhe forem úteis. Quando você me vir com a barba pequena e sem óculos, é parte do vídeo que publiquei em 2016. Com barba grande, foi gravado agora para ajudar você a refletir. Mesmo que você não aceite as reflexões que vou lhe oferecer, prossiga até o final do vídeo, pois ao final existem algumas reflexões sobre a verdade que você não pode perder. Quando Jesus disse, "Eu e o Pai somos um", ele estava dizendo que você também é um com o Pai. E os falsos cristãos duvidam disso, afirmando que somos criaturas de Deus e não um com Deus. Como se fosse possível existir fora de Deus. Com isso, eles blasfemam, negando Jesus quando ele disse, "Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará." Ora, poderá o homem fazer coisas maiores do que as que são possíveis a Deus? É claro que não. Mas tais coisas são possíveis para aqueles que são um com Deus. Ele estava dizendo que você também tem em si as qualidades necessárias para realizar milagres. E eu lhe pergunto, o que você está esperando para começar? Hoje mesmo, agora mesmo, neste instante mesmo. Natal não é um dia só no ano. O dia 25 de dezembro foi instituído como Natal por imposição de um déspota assassino chamado Constantino. Constantino, um déspota assassino que matou seu sogro Maximiliano, mandou matar seu filho Crispo, que era seu primogênito e filho preferido, e também mandou matar Fausta, que era sua própria esposa, e mandou destruir a Bíblia de Marcião e substituí-la pela Bíblia que conhecemos hoje, onde conceitos do deus Mitra foram acrescentados aos conceitos dos primitivos cristãos. Se autodenominando Pontífice Máximo, Constantino promulgou leis morais que incluíam fechar a boca de mulheres, fazendo ingerir chumbo derretido. E mesmo assim, apesar de todas essas crueldades, é considerado um santo dentro da Igreja Ortodoxa grega. Dentre as coisas que ele impôs, está a data de nascimento de Mitra, em 25 de dezembro, que foi imposta aos cristãos como se fosse a data de nascimento de Jesus. E quando ele autorizou que o cristianismo fosse aceito como uma religião no tempo dele, porque era proibido até então, ele impôs várias condições. E uma delas é que fosse entronizado dentro do cristianismo primitivo a data do nascimento do deus dele, que era Mitra, e que tinha nascido no dia 25 de dezembro. Hoje o Natal virou uma grande festa pagã, onde pessoas comem demais, bebem demais e nem sempre se lembram, durante suas festividades, da existência de Jesus. Basta você pensar um pouco e verá que Jesus não poderia ter nascido nessa data. Segundo a Bíblia, ele nasceu durante um recenseamento. E no hemisfério norte, onde ficava a cidade de Belém, nesse período do ano neva muito. Cai muita neve, o que tornaria impraticável a realização de recenseamentos. Considerando a data dos recenseamentos entre o povo judeu, que ocorria ao redor de setembro, é mais provável que Jesus tenha nascido em setembro. Mas isso não é impedimento a que os cristãos percorram o caminho do bem. Para isso, basta pensar que todo dia é Natal, e há que nos confraternizarmos todos os dias do ano, e não apenas no dia 25 de dezembro, data de nascimento de Mitra. Como costumo dizer, Jesus nasce a cada dia no coração dos homens, mulheres e crianças
de boa vontade. Jesus está sempre presente nas atitudes e ações daqueles que o seguem e que praticam seus ensinamentos. É claro que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E essa data que foi escolhida por Constantino, e não pelos praticantes do cristianismo, está continuando a ser aceita no mundo de hoje, porque isso convém aos comerciantes, isso dá lucro, isso fornece a data máxima do ganho comercial no ano inteiro. E as pessoas seguem isso, porque elas são como carneiros, pequenos títeres, manipulados pelos que detêm o poder. Jesus nasce a cada dia no coração dos homens e mulheres e crianças de boa vontade. Jesus está sempre presente nos gestos, nas atitudes e nas ações daqueles que o seguem e que praticam os seus ensinamentos. Os ensinamentos de Jesus são simples. Ele nos deu apenas 3 mandamentos. E a maioria dos falsos cristãos conhece apenas os 2 primeiros, que são realmente os mais conhecidos, e que dizem: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele não nos deu apenas estes mandamentos. Ele nos deu 3. E o terceiro está em outro ponto da Bíblia, em João 13, versículo 34, onde Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Certa vez um falso cristão me interpelou dizendo: mas por que ele daria mais um mandamento se é igual ao segundo mandamento que ele nos deu? Veja bem que ele não estava criticando a mim, estava criticando a Jesus. Agora reflita comigo sobre essa questão. Há uma grande diferença entre o próximo e o semelhante. Seu vizinho, seu colega de trabalho, seus parentes, seus semelhantes, são feitos de carne e osso como você, são humanos como você, e amá-los é cumprir esse mandamento de amarmos uns aos outros. O próximo não é gente, é tudo aquilo que está próximo a você. E o que está próximo a você? A mãe terra, a natureza, as plantas, os animais, o dia, a vida, o ar que você respira e tudo aquilo pelo qual você deveria ser grato e agradecer todos os seus dias. Mas o que temos visto? Temos visto gente poluindo o planeta, não cuidando da mãe terra, governantes liberando o uso de agrotóxico que vitimam seus governados, sacrifício de animais, devastação de florestas, queimadas desnecessárias, e por aí vai. Você pode simplificar os 3 mandamentos de Jesus a uma só palavra: amar. Amar a Deus, amar a teu próximo, amar a teu semelhante. Simples assim. E há uma outra questão quando Jesus diz que devemos servir. E foi a partir desse ensinamento de Jesus que cunhei um lema para a minha vida e que sempre compartilho em meus vídeos e que vou colocar para você ver aqui mesmo, agora. Seguidores de Jesus são aqueles que praticam a verdadeira caridade e o verdadeiro amor ao próximo. Jesus nos disse: aquele dentre vós que quiser ser o maior, que seja o que mais sirva. E eu, baseado nessa frase de Jesus, que é maravilhosa, criei um lema para a minha vida e tenho compartilhado com muita gente através de minhas mensagens, que publico no meu canal lá no YouTube, porque é o meio de comunicação destes tempos modernos. Outros virão, com certeza. E a frase que eu cunhei para mim mesmo e que pode ser muito útil a você, se você tiver um bom coração e boa vontade, é: aquele que não vive para servir, não serve para viver. E o seu lema? Qual o princípio que nutre você e que faz com que conduza a sua vida pelo caminho do bem? Meu lema não é exatamente meu, já que se fundamenta em um ensinamento de Jesus.
Pode ser seu também. Por que não? Agora falemos um pouco sobre os falsos cristãos. Quais as qualidades atribuídas a Deus segundo a Bíblia? Elas são três: onipresença, onisciência e não fazer acepção de pessoas. Onipresença é estar em todos os lugares, inclusive aqui comigo e com você, enquanto você assiste este vídeo. Não fazer acepção de pessoas é não discriminar, não escolher raça, não determinar que um povo seja o povo escolhido e que os outros povos sejam discriminados e preteridos. E é por isso que o cristão verdadeiro não deve discriminar outras religiões. Deixe isso para os falsos cristãos. Onisciência é saber tudo, completamente tudo. Isso significa que Deus conhece a astrologia e o tarô? Sim, Deus conhece essas e quaisquer outras coisas que você consiga mencionar. Veja bem, eu não disse que Deus aprova ou desaprova quaisquer dessas coisas. Quem sou eu para julgar a Deus? E aqui cabe uma de minhas frases favoritas, que é dita pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Tessalonicenses. Examinai tudo, retende o bem. Este ano eu tive a chocante experiência de conhecer um homem que se diz cristão, mas que coloca a Bíblia acima de Jesus. Eu sou um aprendiz como você. Estou aqui envolvido na tarefa de aprender e crescer. Mas, em minha modesta opinião, se Deus é onisciente, ele sabe tudo. Você concorda? A física quântica já comprovou que o tempo não existe, que é apenas uma percepção imperfeita de nossas mentes humanas. Isso significa que, embora seja difícil para nós humanos percebermos isso, para Deus, sendo Ele um ser onisciente, essa dificuldade não existe. Sendo Jesus Deus, ele era onisciente, e ele sabia que algum tempo após sua crucificação e sua ressurreição, os cristãos teriam um livro e que fundamentariam sua fé nesse livro. Sendo onisciente, ele conhecia o passado, o presente e o futuro, e poderia ter nos dito: daqui a 300 anos, um dos Césares romanos irá aprovar meus ensinamentos e autorizará o preparo de um livro de capa preta que meus seguidores chamarão de Bíblia. Segue os ensinamentos que lá estão e estarão salvos. Mas Jesus não o fez, não o disse, não mencionou esse livro, não disse que deveríamos segui-lo. Pessoalmente, me interessei muito pela Bíblia e, para poder compreendê-la em profundidade, fiz cursos de teologia. Eu ali estudei de capa a capa e sei que há muita coisa boa lá que merece ser seguida. Mas também sei que é uma obra humana e não divina. E por que sei isso? Porque há lá muitos erros históricos e lógicos. Parte dela foi escrita quando o homem achava que a Terra era plana, quando ainda se pensava que a Terra era o centro do universo. Os 40 autores que a escreveram discordavam uns dos outros. Se você pesquisar, você vai descobrir. Eles discordavam em muitos pontos e às vezes se contradiziam. Isso significa que você deve abandonar a Bíblia? Não, você não deve. Mas tem uma coisa que você jamais deve fazer. Você jamais deve colocar a Bíblia acima de Jesus. A Bíblia está aí para servir a Jesus e a sua mensagem, e não o contrário. Jesus não veio para servir a Bíblia. Nenhum livro pode ser maior que Deus, porque Deus é a verdade, e está escrito: buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Os antigos romanos tinham o mau hábito de matar os mensageiros que traziam notícias ruins. A Bíblia traz a mensagem de Jesus. Não devemos destruir a Bíblia jamais. Mas o mensageiro não é maior do que a mensagem. A Bíblia não é maior que Jesus e jamais pode ser posta acima de Jesus e de sua mensagem. Se tiver que escolher entre Bíblia e Jesus, fique com Jesus. Com Jesus você tem a lei e os profetas. A Bíblia tem que servir a Jesus e não o contrário. Espero que tenha aprendido a buscar a verdade onde ela está e não onde lhe disseram que ela esteja.
Se Deus quisesse que os outros pensassem por você, você não teria nascido com uma cabeça pensante. Comece devagar, com um sorriso, um gesto, uma atitude, e depois passe a ações mais significativas. Existem pessoas que, ao passarem por este mundo, fazem de seu ideal a tarefa de levar amor e sensibilidade aos corações que delas se aproximam. Da mesma forma que o jardineiro não consegue tirar das mãos o perfume das flores que ele colhe, assim também tais pessoas mantêm no semblante a irradiação do amor que exprime. Que tuas pegadas sobre a terra sejam marcos preciosos que atestem que por aqui passa alguém que se lembra do exemplo do Nazareno e sabe como ele, num ato de respeito à divindade interior, doar-se com amor em prol de um ideal construtivo e gratificante que contribui para fazer de nosso pequenino planeta um mundo melhor. Lembre-se, todo dia é Natal. E agora que você sabe disso, que gestos fará? Que sorriso trará? Que atitude vai mostrar? E que ações significativas você vai adotar em sua vida? Comece agora e continue. Continue, continue. Continue todos os dias, semana a semana, mês a mês, ano a ano, pelo resto da sua vida. E isso, eu lhe garanto, vai mudar o mundo. Não porque você tenha forças para mudar o mundo, mas porque você tem dentro de si, como dizia o Gandhi, tudo que você necessita para mudar a si mesmo. O Gandhi dizia, se você quer mudar o mundo, mude a si mesmo. O mais, ele, o Pai, o fará. Está escrito. Ok? Receba meu fraternal abraço, o abraço do Marco Natário, um amigo de sempre, que está por aqui sempre que pode e que compartilha com você estas mensagens edificantes, numa tentativa que só será realizada com a sua ajuda de transformar este pequenino planeta em um mundo melhor. Agora que você aprendeu esta lição, considere esta magnífica frase de Chico Xavier. Suas crenças não fazem de você uma pessoa melhor. Suas atitudes e seus atos, sim. Feliz Natal para todos. Tenha um Feliz Natal a cada dia que passa, o ano inteiro. Obrigado pela sua presença aqui.